tudo bem? No programa de hoje vamos mostrar o julgamento do recurso extraordinário 817.338. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a analisar a possibilidade de revisão de anistia mesmo após o prazo de 5 anos, como definido em lei. Vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor este caso. Em 1964, a portaria 1104 do Ministério da Aeronáutica mudou a regra que vigorava até antes do regime militar e determinou a dispensa de cabos contratados sem concurso que estavam no cargo há mais de 8 anos. Mas em 2002, a Comissão de Anistia entendeu que este ato era meramente de configuração política. Por isso, entendeu que todos aqueles cabos que haviam sido dispensados poderiam configurar na condição de anistiados. Anistia é essa tentativa de reparar e de voltar atrás em relação a atos que foram motivados por questões políticas, por ideologias divergentes daquelas que estavam no poder à época em que direitos foram desmontados ou direitos foram negados a partir dessa ideologia, dessa unicidade de um pensamento dentro de um Estado de Direito. Em 2011, foi criado um grupo de trabalho para analisar as anistias concedidas com base na portaria 1104 de 64, e vários atos foram anulados. O grupo entendeu que a motivação não foi política e que a portaria foi criada apenas para limitar o tempo de serviço dos militares por ela atingidos. Um dos cabos que se considerou prejudicado recorreu. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo para a administração pública revisar a anistia já havia se esgotado. A União, então, recorreu ao Supremo e, em 2015, os ministros entenderam que o caso era de repercussão geral. A anistia se dá através de um ato administrativo. Um governo democrático, após o período de uma ditadura, seja ela de que motivação for, acaba concedendo por atos administrativos o retorno ou a indenização ou o pagamento de uma pensão para aquelas pessoas que foram indevidamente afastadas dos seus cargos. Então, esse ato administrativo, como todo ato administrativo, tem um período para ser revisto. Houve uma concessão com base numa lei regulamentadora do artigo 8º do ADCT da Constituição de 88 e agora o próprio governo, a administração pública, quer rever esses atos. O prazo para isso é de 5 anos. Se em 5 anos não for revisto o ato por uma ilegalidade ou por uma concessão indevida, não é possível rever novamente. No entanto, como o ato de concessão pode ser inconstitucional por não ter obedecido um dispositivo direto da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, na decisão que se está a analisar, decidiu que o ato inconstitucional não precisa obedecer esse prazo de 5 anos, desde que se respeite o direito adquirido e desde que seja motivação exclusivamente política, aquela que de alguma forma, deu origem ao ato. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque fez com que fosse pautado para o plenário físico. Vamos acompanhar a primeira sessão, em 9 de outubro de 2019. Trata-se do tema 839 da repercussão geral, cuja ementa é a seguinte: possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela administração pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. E também saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar atende aos requisitos do artigo 8º do ADCT. O relator do tema foi o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que após a leitura do relatório ouviu as partes interessadas. Em primeiro lugar, concessão de anistia é um ato vinculado. Por isso, concede-se a quem tem direito, não se concede a quem não preenche os requisitos. Nesse sentido, ministro Dias Toffoli, no recurso do mandado de segurança 31027, anistia política é ato vinculado. Comprovados os requisitos previstos na lei e no regulamento, é dever da administração declará-la. Porém, a ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento desse direito. Segundo a conclusão, o ato administrativo inconstitucional não se sujeita a prazo decadencial.
Em terceiro e último lugar, a Portaria 1104 não é base legal, não é causa justa para a concessão de anistias. O que se pede é que a administração pública tenha o direito de rever esses atos de forma criteriosa e, então, conceder a quem tem direito e fundamentar e justificar a quem não o tem. O que se pede é que se retire e que se reconheça que esse automatismo não pode acontecer. Não se pode conceder anistias pelo simples fato da aplicação dessa portaria. Em termos de números, é interessante notar que o número de anistiados do Exército e o número de anistiados da Marinha é muito menor do que o número de anistiados da Aeronáutica, significativamente menor. E há um dado histórico-político interessante de se observar, é que das três forças, dependendo da ótica, dos militares ou do governo antecedente, quer dizer, a Força Aérea era, entre aspas, a mais disciplinada, é a que se tem menos notícia de indisciplina em relação ao governo anterior. Já a defesa do cabo da Aeronáutica ressaltou a força da anistia como um instrumento de reparação para vítimas da ditadura em todo o mundo. O tema que hoje se julga diz respeito a um dos pilares da justiça de transição, o chamado pilar da reparação às vítimas. Tal como o Brasil, outros 29 países no mundo possuem programas de reparação semelhantes, porque, infelizmente, também passaram por períodos de conflito ou de governos autoritários. Os critérios de reparação seguidos pelo Brasil e pelos demais países seguem as diretrizes elaboradas pela Organização das Nações Unidas, especialmente a Resolução 60147, aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Em seguida, vamos acompanhar o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Para ele, a concessão da anistia foi inconstitucional e, por isso, o prazo não foi determinante. Entendo que o ato administrativo que declarou recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada a sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o artigo 8º do ato DCT, ademais dos pareceres da AGU anteriormente citados, dentro do prazo de 5 anos. Por fim, registro que a revisão das anistias, no caso em exame, se refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acordo impugnado, denegar a segurança ao impetrante, ora recorrido, e propõe a seguinte tese: no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria número 1104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado em procedimento administrativo o devido processo legal. Para o ministro Alexandre de Moraes, a portaria por si só não justifica a concessão de anistia. E a perseguição política deve ser comprovada caso a caso. A concessão de anistia política, com base única e genericamente no texto da portaria 1104, como também destacado pelo Ministério Público Federal, acaba sendo uma responsabilização objetiva sem qualquer nexo de causalidade com o regime de exceção. Mesmo porque, no regime democrático, a partir de 88, também há uma previsão de tempo máximo para que aqueles que servem sem o devido concurso, aqueles que são contratados, possam continuar. Já o ministro Edson Fachin divergiu e entendeu que o prazo, além de 5 anos, invalida a revisão. Entendo que efetivamente ocorreu a decadência do direito à administração de anular o ato administrativo que reconheceu em 2003 a condição de anistiado político impetrante, tendo transcorrido, portanto, mais de 5 anos entre tal ato, 2003, e a portaria que deflagrou o processo administrativo de revisão da anistia. Por isso, senhor presidente, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência, o eminente ministro Alexandre, voto pelo desprovimento de ambos os recursos extraordinários, com a manutenção da condição de anistiado político do recorrido. É como voto. Nós vamos agora para uma pausa e voltaremos daqui a pouco, após o intervalo. Aguarde.
Estamos de volta com Grandes Julgamentos. No programa de hoje, mostramos o julgamento do recurso extraordinário 817-338 sobre a possibilidade de revisão de anistia de cabos da aeronáutica. No primeiro bloco, mostramos o voto do relator, ministro Dias Toffoli, e ainda os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Vamos agora dar continuidade ao julgamento. O ministro Roberto Barroso acompanhou o relator e também defendeu que a anistia só deve ser concedida a quem foi de fato perseguido politicamente. Se foi perseguido político, tem todo o direito a receber a anistia. E se não foi, não tem direito, porque dinheiro que sai da União para pagar qualquer benefício indevido é dinheiro que não vai para o lugar certo, para fazer as coisas certas para quem precisa. Portanto, não é uma questão de ser mais generoso ou menos generoso. É uma questão de se fazer justiça, inclusive justiça fiscal. Portanto, presidente, eu acho que admitir-se a invalidação de ato de concessão de anistia a quem claramente não é perseguido político não significa que todas as portarias, que todas as anistias concedidas com base na portaria 1104 de 64 possam ser automática e genericamente invalidadas. Não é disso que se trata. Significa tão somente que é possível a revisão, caso a caso, para verificar se estão presentes os requisitos constitucionais e onde estiverem presentes, a anistia deve ser mantida e haverá o judiciário para fiscalizar se o ato de invalidação foi legítimo ou não, seja por observação do devido processo legal, seja por observação da presença ou não, pela observância da presença ou não dos requisitos constitucionais. Já a ministra Rosa Weber divergiu e negou o provimento ao recurso. O ato de anistia contestado não se enquadra, na minha visão, na categoria de flagrante inconstitucionalidade, como argumentado pelos recorrentes, no sentido de que a motivação política exigida no artigo 8º do ADCT fundamentou a nulidade do ato anterior pelo ministro da Justiça. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim, ao pronunciar a decadência, está em conformidade com as diretrizes definidas por este Supremo Tribunal Federal, não havendo erro de interpretação constitucional a ser corrigido, na minha visão. Nego, pois, senhor presidente, provimento aos recursos extraordinários, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, rogando vênia, mais uma vez, a Vossa Excelência. É o voto. A ministra Carmen Lúcia também negou o provimento ao recurso. Para ela, o prazo de 5 anos para a revisão de atos administrativos, como definido em lei, deve ser observado. O que se pretendia naquela ocasião era exatamente que a administração pública exercesse com eficiência e dentro de um tempo o seu papel para que não houvesse para sempre a possibilidade de desfazimento de um ato que toca o patrimônio de bens jurídicos de uma determinada pessoa. E, portanto, acho que não seria só a ilegalidade, mas seria a antijuridicidade, em que pese, como foi bem enfatizado, por exemplo, no voto de Vossa Excelência, do eminente ministro Roberto Barroso, quando se trata de uma inconstitucionalidade que fosse flagrante, poder-se desprezar ou menosprezar para o fim de uma solução a questão da inconstitucionalidade. Em segundo lugar, o contorno que foi dado neste caso, pela circunstância de que, muitos anos depois de ter se configurado uma situação de aquisição de um direito este a uma indenização no sentido não de deixar sem danos, mas pelo menos de reparar atos extremamente graves tomados no período ditatorial, de se ter realmente alguma reparação, e isto foi reconhecido, ainda que, como disse Vossa Excelência, tendo que se verificar caso por caso, e essa portaria traria uma generalidade que seria inadequada para as soluções. De toda sorte, tenho para mim que, neste caso, não se demonstra o suficiente, que não há direito a ser acobertado, a ser garantido, e, portanto, como disse, estou acompanhando a divergência para assegurar a possibilidade, portanto, de
manutenção do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. É como voto, presidente. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu a inconstitucionalidade da anistia em questão e deu provimento ao recurso. Esta anistia, tal como foi concedida, não só afronta o disposto na Constituição, como a legislação ordinária que regulamentou o dispositivo constitucional em apreço e também o próprio entendimento desta Corte, manifestado por meio do voto do ministro Carlos Veloso, a qual fiz alusão. Então, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, pedindo vênia aos votos em sentido contrário, para dar provimento aos recursos ordinários interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal para denegar a segurança. Agora, queria dizer o seguinte, senhor presidente, caso vencedora esta tese, mas eu sei que o tribunal está muito dividido, eu já me pronunciaria no sentido de que, e de conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica dessa Corte, que as verbas recebidas de boa-fé não terão que ser restituídas. É assim que me pronuncio, senhor presidente. Depois do voto do ministro Ricardo Lewandowski, a sessão foi suspensa e retomada no dia seguinte. É o que vamos mostrar no próximo bloco. Eu aguardo por você. O Grande Julgamentos está de volta e você acompanha agora a sessão do dia 10 de outubro de 2019 e a continuidade do julgamento do recurso extraordinário 817-338 sobre a possibilidade de revisão da anistia de cabos da aeronáutica. Para o ministro Gilmar Mendes, a portaria não caracterizou perseguição política e a concessão de anistia como este único fundamento foi um ato inconstitucional. Nessa conjuntura, há de prevalecer o entendimento desta Corte, segundo o qual o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Finalmente, é importante registrar uma questão de ordem financeira. Dados apresentados em memoriais pelo Comando da Aeronáutica dão conta de que a Força Aérea conta hoje com 2.252 ex-cabos que obtiveram a condição de anistiado porque foram licenciados da Aeronáutica com base na Portaria 1104. Estima-se que o impacto financeiro da manutenção desses pagamentos, concedidos em contrariedade frontal à Constituição, pode chegar ao montante de 13 bilhões de reais. Ante o exposto, o recurso extraordinário, a meu ver, deve ser provido, presidente, para reformar o acordo recorrido e restabelecer o ato administrativo do Ministério da Justiça que anulou o anterior reconhecimento da condição de anistiado de maneira inconstitucional. Acompanho Vossa Excelência, portanto, como voto. Já o ministro Marco Aurélio acompanhou a divergência. Presidente, não posso antecipadamente interpretar um dispositivo constitucional que visa beneficiar o cidadão de modo a prejudicá-lo, como se mostra o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Isso se não houvesse, né, a impossibilidade jurídica de adentrar-se, como eu disse pela vez primeira, a matéria relativa à rigidez da anistia. Acompanho, portanto, o ministro Luiz Edson Fachin e aqueles que o seguiram no voto proferido. O ministro Celso de Mello também negou o provimento ao recurso por entender que não houve má conduta na concessão da anistia. Tenho para mim que não houve, por parte do ora recorrido, que é o impetrante do mandado de segurança originário perante o Superior Tribunal de Justiça e que é parte ora recorrida nesse recurso ordinário, não houve qualquer conduta fraudulenta, qualquer comportamento malicioso, que são, na verdade, comportamentos que não se presumem, a má-fé jamais se presume.
a motivação exclusivamente política, a mim, resulta desses expedientes reservados, não é, emanados da Força Aérea Brasileira, e que mostram precisamente aquela face menos visível do regime autocrático que se instaurou em 64. E interessante, esses expedientes estatais sigilosos datam de 1964 e de 1965. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência e a todos os eminentes juízes que o acompanham, peço vênia para, na linha do substancioso voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, negar provimento aos recursos extraordinários interpostos tanto pela União Federal como pelo Ministério Público Federal. Após o voto do ministro Celso de Mello, o ministro Dias Toffoli pediu adiamento do julgamento para analisar proposta de tese feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que as verbas pagas aos anistiados não fossem devolvidas, e retomou a discussão da sessão no dia 16 de outubro. Eu inicio retomando o julgamento, dizendo que acolho essa proposição feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, e agrego ao final da minha tese que, além de se respeitar para uma eventual declaração de nulidade ou de anulação das concessões de anistias, seja respeitado o devido processo legal, ou seja, só com o devido processo legal, e também que não poderá a União pedir a devolução daquelas verbas já percebidas. O último a votar foi o ministro Luiz Fux, voto decisivo para formar maioria no entendimento do tribunal, uma vez que o julgamento até então estava empatado. A portaria 1104/64 teve como ratio essendi regular a permanência em serviço ativo dos integrantes, cabos, soldados e taifeiros do Corpo de Pessoal Subalterno da Aeronáutica, em obediência ao disposto na própria lei do serviço militar. Vale dizer, o que houve foi efetivamente uma reorganização da carreira, estabelecendo aqueles prazos de permanência, a fim dos quais, se quisesse permanecer, teria de fazer concurso público. Mutatis mutandis tem uma pequena semelhança com a questão cartorial. Consequentariamente, senhor presidente, a motivação excludente política reclamada pela Constituição Federal para efeito de concessão de anistia não se verificou no denominado caso dos cabos aqui narrados e, em geral, deve ser apreciada em processos próprios, submetidos ao contraditório, ao devido processo legal e, agora, acrescido dessa decisão de Vossa Excelência aditiva de não determinar a devolução dos valores. Peço imensas vênias aos meus colegas que votaram em sentido contrário e eu estou, senhor presidente, acompanhando a corrente que deu provimento ao recurso extraordinário. Por 6 votos a 5, o plenário do STF julgou constitucional a possibilidade de revogação das anistias concedidas a cabos da aeronáutica atingidos pela portaria 1104 de 1964, mas garantiu aos anistiados a defesa administrativa e a não devolução das verbas recebidas de boa-fé. Proclamo, então, o resultado. Por maioria, foi dado provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acordo impugnado, denegar a segurança ao impetrante ora recorrido. Vencidos os ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello. Agora eu coloco a tese, agora há pouco lida, que eu vou reler, em votação. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria número 1104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado em procedimento administrativo o devido processo legal
e a não devolução das verbas já recebidas. A tese foi aprovada também por maioria. Neste caso, vencidos os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. E assim a gente encerra o programa de hoje. Você também pode acompanhar o Grande Julgamentos pela internet. O site da TV Justiça é tvjustiça.jus.br. Você também pode acompanhar pelo YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.